Vamos ler apenas um versículo. Hebreus, capítulo 12. Versículo 1. Todos acharam? E diz assim: portanto, também nós, visto que temos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, por poder louvar a Ti, por poder ouvir Tua palavra nesse momento, Pai. Te peço que o Senhor me use, Senhor, e não venha falar eu, mas o Teu Espírito Santo, Senhor. Que as pessoas que estão aqui estejam com os corações contritos a receber Tua palavra e os ouvidos bem atentos, Senhor. Me usa mais uma vez, Pai. Assim ora em nome de Jesus. Amém. Bom, foi me dado um tema. Márcio falou mais ou menos o seguinte. Ele queria que eu trouxesse uma palavra de encorajamento para os jovens. E eu não vou me deter ao que a carta aos Hebreus fala, porque seria muito longo aqui, não teria tempo suficiente para falar a respeito disso. Eu quero me deter nesse versículo e mais à frente nós vamos falar mais a respeito de outro versículo. Mas eu queria pelo menos entender um pouco o que o autor dos Hebreus quer falar com isso e poder expor um pouco esse versículo. Eu peço que vocês não fechem as Bíblias, por favor. Cada palavra será útil nessa noite para podermos falar. Vou marcar aqui o tempo bem, para que eu possa terminar no horário certo. Fico muito feliz mesmo de estar aqui. Bom, desde já, eu queria falar para quem foi escrita essa carta, para entendermos o contexto e por que esse é o tema. E eu dei um tema nesse momento aqui que é mantendo-se firme. Tem a ver com encorajamento, com certeza. Então essa carta foi escrita para pessoas conhecedoras da lei, para cristãos pensando em deixar seu relacionamento com Cristo para voltar a viver sobre a lei de Moisés. Quero fazer uma pergunta a vocês desde já. A vida cristã é fácil para vocês? É fácil? Para mim não é. Eu acredito que para vocês também não é. Nossa vida temos dificuldades e não é fácil para ninguém. Se é fácil, você deve se questionar e ver realmente se é fácil. Porque pode ser que há algo errado. Nem sempre é fácil viver, nem sempre é fácil ser cristão. Na verdade, quase nunca é fácil seguir o evangelho corretamente, ter uma conduta correta diante dos homens. Mas, desde já, podemos tirar lições a respeito desse texto. Acompanha comigo no versículo 1. O autor ele começa falando, portanto, como vocês são conhecedores, assim como eu, a Bíblia antes não era dividida em capítulos e versículos, correto? Não era dividido. Então, logo o autor está chegando a uma conclusão de um raciocínio. Ele está dizendo, portanto, ele está concluindo um raciocínio. E que raciocínio é esse? Justamente o que ele falou no capítulo 11. E ele vai falar, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhos. No capítulo 11, nós entendemos que ele fala a respeito dos heróis da fé. Ele detalha cada herói da fé, o que ele fez, e deixa de falar de algumas, porque diz que não haveria tempo suficiente para falar de todos. Mas veja bem, mais à frente, ele fala também, portanto também nós, visto que temos rodeados de tão grandes testemunhas. O que seria essa nuvem de testemunhas? É justamente o que ele falou anteriormente. Essa nuvem de testemunhas não significa que são espectadores do que acontece na terra, mas sim, estes heróis da fé, falado no capítulo 11, nos dão um lindo testemunho pela vida de fé e perseverança que levaram. E com isso se tornam um grande exemplo para imitá-los. Ou seja, não temos a crença de quem morreu está orando por nós, olhando por nós. Mas o que o autor quer passar para nós é que, olha, pessoas viveram pela fé de uma maneira honrada e eles são exemplos para nós. Vivemos também de uma forma parecida, ao menos. É mais ou menos esse contexto que ele está falando. Então, os heróis da fé nos dão um grande ensinamento desde já. Eles nos ensinam a não desistir. E mais à frente, ele fala, portanto, também nós, visto que temos rodeados de tão grandes testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. A palavra grega usada para testemunhas aqui é mártires, que significa alguém que morre pela sua fé. Como também alguns autores, ele fala em algumas bíblias, telespectadores. Ou seja, mártires, alguém que morre pela fé.
E por que ele cita isso? Volta mais um pouco na sua Bíblia, capítulo 11, versículo 32 ao 38. Vamos ler? Capítulo 11, versículo 32 ao 38. E diz assim: que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerras, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisão. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então isso significa ser um mártir. A gente pode também tomar como base aqui a vida de Estevão, a forma que Estevão morreu. Aquilo é ser um mártir, é alguém que morre pela fé, por uma razão maior. Sabemos que a nossa vida é uma passagem, e é isso que nós vamos entender hoje, que nossa vida é uma corrida, e que nela há dificuldades, mas Deus quer nós firmes nessa corrida, para alcançarmos a vitória e chegarmos à linha de chegada. O segundo ponto que eu coloquei aqui, eu estou sendo um pouco mais rápido, é deixar tudo que nos atrapalha. Então, meus irmãos, a vida cristã é uma maratona. É isso que o autor dos Hebreus está falando aqui, nesse contexto, que a vida cristã é uma maratona. E tudo que se acrescenta peso deve ser deixado. Tudo que se acrescenta peso, ele está dizendo que deve ser deixado. Por exemplo, se você vai correr, você procura um calçado apropriado, uma roupa apropriada para correr, correto? Se você vai nadar também, você procura a touca, ela evita um atrito, a roupa também de natação evita atrito, para que você pratique aquela atividade física de uma forma correta. Então, todo peso, o autor está dizendo, tudo que nos atrapalha na corrida deve ser deixado. Tudo que nos atrapalha na corrida deve ser deixado. E o pecado, essa simbologia que é trazida aqui, é o pecado, é o principal empecilho na nossa vida espiritual. O pecado que de perto nos rodeia. E ele vai falar, desembaraçando de todo peso e de pecado que tenazmente nos assedia, esse pecado que nos rodeia tão de perto. E o que seria esse pecado que nos rodeia tão de perto? Todos nós somos pecadores, pecamos, somos caídos. Mas o que o autor está querendo falar mesmo aqui é dizendo que, olha, temos fraquezas. E que talvez só você conheça Deus. Talvez exista aquele pecado que qualquer coisa você está ali, você pode escorregar e vir a cair. Eu não sei qual é esse pecado, mas você sabe qual é esse pecado. Eu sei qual é o pecado, eu sei a tentação que há na minha vida. E você sabe também o que há na sua. E ele está falando, olha, deixe o pecado que tem nas mentes lhe assedia, ou seja, que te rodeia tão de perto. É isso que o autor está falando aqui. Então vale a reflexão para nós em saber qual o pecado que te rodeia tão de perto. Eu espero que essa pergunta fique matutando na sua mente e na minha, porque é de suma importância sabermos onde somos fracos e pedimos forças a Deus para suportar as tentações vinda do mundo, do diabo e da própria carne. E Deus, ele dá esse livramento para nós. Então, na linguagem figurativa utilizada pelo autor, o que significa deixar todo embaraço? Fui dar uma pesquisada, alguns autores defendem o seguinte: deixar todo embaraço que ele está falando aqui é realmente deixar todo o peso, ou seja, deixar toda a gordura. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Se eu vou correr uma maratona e eu não pratico exercício físico, ou não pratico para correr, você acha que eu correria essa maratona, uma longa maratona? Com certeza não, eu desistiria. Imagina ainda só, se eu estou muito acima do peso e invento de correr do nada e tentar terminar a maratona. Talvez eu não conseguiria. Então, alguns autores eles defendem que ele está falando que devemos estar preparados, é claro que é uma metáfora, fisicamente para correr a corrida. Ou seja, deixar toda a gordura, deixar todo o peso, seja de roupas, seja de falta de preparo. Mas só que a gente entende que isso é uma metáfora utilizada na nossa vida.
Tem um amigo, um conhecido meu, que ele falou o seguinte: ele foi para a academia e perguntou ao personal, que também entendia de nutrição, e disse: olha, eu quero ficar em forma, o que eu tenho que fazer? A resposta dele foi bem simples. Ele disse: olha, deixa tudo que te atrapalha. Deixa tudo que te atrapalha. E assim você vai conseguir chegar. E assim você vai conseguir chegar ao seu resultado. Deixe tudo que não presta. Ou seja, tenha um sono regrado, se alimente bem, pratique a atividade física corretamente. E aí então você terá uma vida, ou melhor, você manterá a forma e chegará ao seu resultado. E é mais ou menos nessa metáfora, nesse conceito, que nós vamos entender o que seria o pecado na nossa vida e o que nos atrapalha. E ele está citando que a vida é uma corrida. E o terceiro ponto que eu coloquei aqui é informar e tentar falar a nós que viemos a correr com perseverança. E é o que o autor vai falar. A palavra perseverança usada dá a entender a ideia de persistência, de corrida firme até o fim, a despeito das dificuldades. Abram aí, por favor, em 1 Coríntios, na Bíblia de vocês, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Capítulo 9, versículo 24 ao 27. Todos acharam? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Nós corremos uma corrida para alcançar não a glória que é nossa, mas uma coroa incorruptível de glória, que Cristo morreu por nós numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte por nós. E temos uma corrida agora adiante de nós. A vida que pode ser curta, e ela é, de fato ela é. Não falo somente de um recém-nascido que morre, mas nós mesmos. Qual é a média estimativa de vida nossa? Talvez chegue a 70? Talvez isso. Mas de qualquer forma a vida aqui é curta. É uma passagem, é uma corrida. Às vezes é como um sopro. No Antigo Testamento nós encontramos. Tiago fala que a vida é como uma neblina, que no instante desaparece, dissipa. Você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, mas você sabe que você tem uma corrida a ser seguida. Independente das circunstâncias, das situações que lhe abatem, você deve chegar ao alvo, ao destino final. E um dia estaremos junto ao Pai, no reino de glória, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais morte. Um lugar totalmente perfeito, o qual não conseguimos nem imaginar o certo como seria. Só temos um vislumbre do que seria o reino de Deus. Então, todos nós temos nossas batalhas diárias, correto? Quem é que não tem preocupação? Sempre a grama do vizinho talvez seja melhor, é mais verde. Olha porque fulano prospera e talvez eu não. A ponto de chegar a olhar o pecado dos ímpios e dizer: por que eles prosperam tanto? Mas por que nós não? Mas a vida é uma corrida. E todos nós enfrentamos batalhas todos os dias. Todos os dias da nossa vida temos batalhas a ser enfrentadas. Você sabe qual é a batalha que você enfrenta. Eu sei a batalha que eu enfrento. Deus lhe conhece perfeitamente. Deus lhe conhece perfeitamente. Bem mais do que você mesmo. Então, volta lá para Hebreus capítulo 12 de novo, novamente. Vamos rodar um pouco na Bíblia aí. Hebreus capítulo 12. E no final, depois que ele fala que o pecado tenazmente nos assedia, ele fala: corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. A palavra aqui traduzida para carreira, no grego, ela significa agona. Dá uma ideia de que é agona? Sofrimento, agonia. Olha só aqui com algo forte, né? Será que ele está falando algo correto? Sim. É uma palavra aqui usada que ela denota conflito, agonia mesmo, sofrimento. Ou seja, está falando que na vida teremos aflições. Mas o que Jesus disse? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu costumo comparar a vida com algo prático.
de entendimento de sofrimento. Por exemplo, vou dar um exemplo dos músculos. Para que o músculo possa crescer, ele tem que ter um longo desgaste de fibras. Você vai para a academia, pega um peso, e no outro dia você vai pegar um pouco mais de peso, e fibras são quebradas e vão sendo reconstruídas. Sendo que para que elas sejam reconstruídas, tem que haver alimento, talvez uma suplementação e descanso, para que alcance e o músculo cresça. Há pessoas aqui que falam bem melhor do que eu sobre isso. Mas é assim que é a construção dos músculos. E vai crescendo aos poucos. E o que é que tem a ver a musculatura com a nossa vida? Tudo. Nem tudo que vem para o nosso mal é para nos derrubar. Assim como os músculos crescem e necessitam de alimento, nós precisamos de alimento. E nosso alimento é a palavra de Deus. Talvez precisamos bem mais do que imaginamos. E com certeza precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Podemos conversar com Deus e ter descanso através da oração. É muito comparado, então entenda que há dificuldades na minha e na sua vida. Não estamos isentos de aflições na nossa vida. Aqui, que a palavra diz, não há prosperidade nesse contexto, mas se bem que a prosperidade existe e pode prosperar também, não como alguns pregam aí fora, enfim, não é o assunto aqui, mas fala que você vai ter dificuldade também. Eu e você vamos passar por momentos difíceis e talvez não vai ser fácil, mas sabe que Deus estará conosco. Eu queria dar um exemplo aqui, que eu gosto muito a respeito dele, porque foi meu pai que me ensinou. Ele não sabia que ele haveria me ensinar isso, mas ele me ensinou. Hoje eu não tenho mais meu pai, mas um dia ele me ensinou algo sem saber. Olha, eu fui para o sítio da minha avó, e lá tem muito pé de caju. Então eu fui colher castanha. E eu colhi castanha durante 3 dias. E colhia castanha, porque eu queria ganhar um pouco de dinheiro. Naquele tempo eu não trabalhava. Então eu colhi o máximo que eu podia, ainda a minha avó deu mais castanhas. Então eram os balaios gigantes de castanha. Agora imagina só a situação. Existia uma ladeira que era quase reta para levar ao local de venda. E tinha um bisaco gigante de saco que eu deveria levar. E o detalhe é que eu era só a grade. A grade, quase quebrando o braço e pegar um peso era eu. E eu enchi o saco e fui, olho grande, né? Mas eu tinha apanhado as castanhas. Meu pai fez: olha, Rodrigo, não leva, porque você não vai conseguir carregar. E eu estou com muito peso. Aí eu disse: não, eu aguento. Quando chegou na metade do caminho, meu braço quase que quebra, eu não consegui carregar. E eu deixei ao chão as castanhas. Então meu pai pegou e me deu um peso menor que ele tinha. E pegou o saco de castanha e levou até o lugar. E ele me deu o pagamento. O que eu aprendi com isso? Que Deus é assim. Meu pai me deu um exemplo, mas Deus me faz refletir da mesma forma. Porque muitas vezes nós não conseguimos caminhar e nós insistimos no erro. Mas Deus é tão misericordioso que Ele nos dá um fardo leve e carrega o peso. E foi isso que Ele fez através do sacrifício de Cristo na cruz. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, nossas transgressões. Por suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Cristo fez isso por nós. E nos momentos mais difíceis da nossa vida, sabe que você tem um pai que cuida de você. Não um pai paterno aqui que um dia se vai, mas um pai eterno que olha para você nos momentos mais difíceis da sua vida. Mesmo na sua ignorância, Ele está com você. Ele lhe ajuda. Ele é muito mais forte do que você. Meu pai tinha muito mais força do que eu. E por isso que ele conseguiu chegar lá. E Deus, Ele é muito, muito mais forte do que nós. E o quarto ponto e último, para terminarmos, é que Cristo é a nossa esperança quando não há mais esperança. Olha só que profundo. Cristo é nossa esperança quando não há mais esperança. E daí eu queria pedir licença e eu vou para outro texto agora. Não saindo do texto em si. Eu não vou sair do tema. Lembre-se que é uma temática. Eu queria que vocês abrissem Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 31. Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 21, perdão. Todos acharam? Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer.
Então lhes perguntou: Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21. Ora, nós esperássemos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Olha só, é claro que nós cremos na ressurreição de Cristo. Nós somos cristãos, pessoas que aceitaram Jesus, ou que Jesus veio ao nosso encontro da ovelha perdida. E somos assim. Mas às vezes estamos meio que como os discípulos, não é mesmo? Eu não estou falando no fato de não crer. Eu estou falando que diante das circunstâncias às vezes da vida, nós estamos abatidos, tristes, achando que não há mais esperança em nossa vida, cabisbaixo. E essa é a palavra de encorajamento final que Deus colocou no meu coração para falar. Eu falo do sentido desmotivados, esperançosos a respeito de algum problema. Talvez você ache que é o fim, mas não é. Aqui os discípulos achavam que era o fim. O profeta, o grande Jesus de Nazaré, aquele que havia de redimir Israel, estava morto. E eles não entendiam ainda o que seria a ressurreição, mas entenda que o próprio Jesus estava ao lado deles, explicando. E a palavra diz que ele começa a falar do antigo, pelos profetas, e vai até então aquele encontro daqueles homens, explicando toda a Escritura. E às vezes estamos assim. Então, quando o mestre morreu, os discípulos também morreram com ele. Suas esperanças, aspirações, afeições mais profundas, esperanças mais acalentadas foram enterradas com o Senhor. Se algum dia a esperança fosse revivida em seu coração, suas almas teriam de ser resgatadas dos grilhões da morte. Teria de haver um novo começo. E isso, pelas leis da lógica humana, era impossível. Entenda que, pela lógica humana, isso não aconteceria. Um homem morreu, estava morto. Só que ele disse, olha, ele ia ressuscitar. Os discípulos não entenderam. Talvez é como Pedro também envergonhado, lá meio que escondido naquele contexto. Vou pescar. E meio que abandona de certa forma um pouco de tempo, por estar entristecido de ter rejeitado seu mestre. Às vezes somos nós, distantes de Deus, ou com algum problema sério, passando por uma dificuldade que ninguém entende o vazio que você está passando, mas sabe que Deus está com você e Deus lhe entende nessa dificuldade. E Ele é um amigo que chega quando ninguém mais está com você. Ele é o nosso amigo verdadeiro. Pode todo mundo lhe abandonar, mas Cristo nunca vai lhe abandonar. De certa forma, nesse contexto, acreditamos que Ele não desiste de nós. E Ele também restaura Pedro lá na frente. É claro que outro contexto, em João falando, é claro. Entretanto, nós hoje sabemos que, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ele vive, portanto a vida vale a pena. A vida é curta, mas ela vale a pena. Vale a pena viver, porque Cristo morreu pelos meus pecados. Mas Ele não só morreu, Ele ressuscitou. Então perceba isso, guarde essa frase. E entenda que os discípulos estavam contristados, abatidos, entregues. Mas só que é nesse momento que Cristo chega. Então é na ausência de esperança que a própria esperança se aproxima de nós. É na ausência de esperança que a própria esperança se aproxima de nós. E a nossa esperança é Cristo. Ele é que é Cristo. Ele é a nossa esperança. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Então a vida vale a pena. A vida vale a pena ser vivida. Porque alguém morreu pelos nossos pecados. E é uma esperança maior do que a que nós pensamos. Cristo é a esperança da glória. Essa vida é uma passagem, mas há algo melhor esperando por nós.
no reino dos céus, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais planto. É um reino que a gente não consegue entender perfeitamente todas as coisas, é meio que um vislumbre. Mas sabemos que aquele que tem Cristo, nenhuma condenação há, segundo Romanos. Passamos da morte para a vida. Então não há maior herança, não há maior feito do que a graça de Deus sobre nossas vidas. E temos uma certeza que um dia estaremos com Ele. E pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, não é verdade? Mas se esperarmos o que ainda não vemos, aguardando pacientemente. Romanos capítulo 8, versículo 24 a 25. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma herança viva, uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo, dentre os mortos. E assim citou Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. E por último, e a esperança não nos decepciona, e a esperança é Cristo. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Romanos capítulo 5, versículo 5. Vamos às aplicações para terminarmos? O tempo que Márcio me deu, vou cumprir na hora. Era muita coisa, mas eu acredito que deu para falar aqui. Aplicações para a nossa vida. Tentar entender um pouco mais, que fique isso na sua mente, na minha mente, e que possamos entender que nossa vida é uma corrida, realmente. Na corrida que nos é proposta, e quem propõe a corrida é Deus, às vezes nós tomamos uns caminhos meio que errados. E há caminhos que é caminhos de morte. Mas Deus nos indica o caminho certo a ser corrido. Mas na nossa vida, na nossa corrida da vida, há dificuldades. Não esqueça disso. Você não está ausente de aflições. Você não está, nem eu. Ninguém está aqui ausente de aflições. Você passará por problemas, dificuldades. Mas saiba que o deserto é um lugar de crescimento. O deserto é a escola de Deus muitas vezes. Eu costumo dizer que é no deserto que, mesmo no momento mais frio da noite, ao olharmos o céu, nós vemos o maior, mais belo céu estrelado. É lá que mesmo onde aparentemente não há vida, onde há escassez de água, que nasce uma das mais belas flores que existe. E é mesmo naquele sol rígido, quente, que nós entendemos e persistimos até encontrar um manancial de água, um deserto tão causticante. E assim é a nossa vida. E a pergunta que eu deixo para vocês também é: como está a sua corrida? Como está a sua vida? Como está a sua corrida diante dessa vida que é passageira, que vai como uma neblina? Como está a minha e a sua vida? Isso você tem que pensar. Se sua vida está distante de Deus, corra para os braços do Pai, porque Ele tem algo melhor do que qualquer coisa que possa lhe oferecer. Qualquer um que possa lhe oferecer. Ele te dá a vida eterna. Se você tem falta de sabedoria, Tiago diz, Ele dá sabedoria. Se você não tem esperança, ore e peça a Deus. Peça a Ele que Ele vai te restaurar. Ele vai liberar esperança no seu interior. Ele resgata, Ele restaura. Eu sou a prova disso, que Ele resgata. Eu sou a prova que Ele, mesmo quando estou contristado, mesmo quando passei por dificuldade, Deus estava lá. Deus estava lá. É como aquela história de pegadas da areia, né? Um homem está andando e ele vai e Jesus está com ele e há 4 pegadas. Mas de repente, no momento da vida dele, ele só vê 2. E ele chega a questionar Deus quando encontra com ele e diz: olha, Senhor, prometeste estar comigo a vida toda, mas nos momentos mais difíceis da minha vida, tu não estava lá. Então, Jesus responde àquele homem e diz: olha, foi nos momentos mais difíceis da sua vida que eu te carreguei nos braços. E lembre-se que é na ausência de esperança, lembre-se dessa frase, não esqueça. É na ausência de esperança que a própria esperança se aproxima de nós. E essa esperança se chama Jesus Cristo. É na ausência de esperança que a esperança se aproxima de nós. Foi assim no texto que nós lemos. E, por fim, para terminar, que um dia, quando essa vida passar, quando eu me for, você se vai também, nós possamos dizer, assim como Paulo disse: combati o bom combate, encerrei a carreira ou a corrida e guardei a fé.
Então, que essa palavra fique no seu coração, na minha vida, na sua vida. Muito obrigado pela oportunidade, eu agradeço em nome de Jesus.